Eles chamavam de armas milagrosas. Projetos secretos criados nas sombras do Terceiro Reich, capazes, ao menos em teoria, de mudar o rumo da Segunda Guerra Mundial. Enquanto cidades eram reduzidas a escombros e milhões morriam nas frentes de batalha, engenheiros nazistas trabalhavam em silêncio absoluto em fábricas subterrâneas, túneis escavados em montanhas e laboratórios ocultos sob florestas. Foguetes que cruzavam o céu mais rápido do que qualquer avião aliado, caças a jato décadas à frente de seu tempo, tanques gigantescos que pareciam indestrutíveis e armas tão avançadas que pareciam saídas de um futuro distante. Mas quando Berlim caiu e a bandeira nazista foi arrancada do Reichstag, essas superarmas simplesmente desapareceram. Algumas foram destruídas às pressas, outras capturadas em segredo. Muitas nunca mais foram vistas. O que quase ninguém sabe é que nos dias finais da guerra uma nova corrida começou. Não por territórios, mas por conhecimento. Estados Unidos e União Soviética se lançaram numa disputa silenciosa para capturar cientistas, projetos e protótipos antes que o inimigo o fizesse. Dessa caça emergiram segredos que moldaram o mundo moderno. Mísseis balísticos, tecnologia espacial, aviões supersônicos e sistemas militares que ainda hoje dominam os céus. A pergunta que permanece não é apenas o que aconteceu com as superarmas nazistas, mas até que ponto o nosso presente nasceu dos escombros do Terceiro Reich. O que você está prestes a descobrir muda completamente a forma como enxergamos o fim da guerra. Capítulo 1. As armas que prometiam mudar o destino da guerra. Nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista já não lutava apenas contra exércitos inimigos. Lutava contra o tempo. Cercado por frentes em colapso, cidades bombardeadas e recursos cada vez mais escassos, o regime de Adolf Hitler passou a apostar suas últimas fichas em algo que chamou de Wunderwaffen, as chamadas armas milagrosas. Elas não eram apenas instrumentos militares. Eram a última esperança de sobrevivência de um império que se recusava a aceitar a derrota. Essas superarmas surgiram em um contexto de desespero absoluto. A partir de 1943, a supremacia aérea alemã havia sido esmagada. O avanço soviético no leste parecia imparável e os aliados se preparavam para abrir uma nova frente no oeste da Europa. Foi nesse cenário que Hitler passou a acreditar que a tecnologia poderia compensar a inferioridade numérica e estratégica da Alemanha. A ideia era simples e perigosa. Uma arma revolucionária poderia virar o jogo de uma guerra que já parecia perdida. Entre esses projetos estavam foguetes balísticos capazes de atingir cidades inteiras sem aviso. Aviões a jato muito mais rápidos que qualquer caça aliado, submarinos avançados que poderiam mudar a guerra no Atlântico e tanques gigantescos projetados para dominar qualquer campo de batalha. Alguns desses projetos eram reais e funcionais. Outros jamais passaram da fase de protótipo, mas todos tinham algo em comum. Consumiram recursos imensos de um país que já estava à beira do colapso. O exemplo mais emblemático dessa obsessão foi o foguete V-2. Desenvolvido sob a liderança de Wernher von Braun, o V-2 foi a primeira arma balística da história, capaz de ultrapassar a velocidade do som e atingir alvos a centenas de quilômetros de distância. Não havia defesa possível contra ele. Quando caía sobre Londres ou Antuérpia, a explosão vinha antes do som. Militarmente, seu impacto foi limitado. Psicologicamente, foi devastador. Pela primeira vez, a guerra vinha do céu sem qualquer aviso. Outro símbolo dessa corrida tecnológica foram os caças a jato, como o Messerschmitt Me-262. Ele era tão rápido que pilotos aliados mal conseguiam reagir. Em condições ideais, o Me-262 poderia ter causado sérios danos às forças aéreas inimigas. No entanto, decisões estratégicas erradas, falta de combustível, escassez de pilotos treinados e bombardeios constantes às fábricas impediram que ele fosse usado em larga escala. A tecnologia existia, mas a estrutura para sustentá-la já havia ruído. Enquanto isso, projetos ainda mais ambiciosos surgiam nos bastidores.
Tanques colossais como o Maus, pesando quase 190 toneladas, foram concebidos para serem praticamente indestrutíveis. Canhões gigantes como o Schwerer Gustav, capazes de disparar projéteis de toneladas, eram construídos para destruir fortificações inteiras. Havia até estudos avançados sobre asas voadoras, aviões furtivos primitivos e armas de energia dirigida. Algumas dessas ideias estavam décadas à frente de seu tempo. Outras eram impraticáveis desde o início. Por trás desse esforço tecnológico havia um custo humano incalculável. Muitas dessas armas foram construídas com trabalho escravo. Prisioneiros de campos de concentração eram forçados a trabalhar em fábricas subterrâneas, como as de Mittelwerk, onde os V2 eram montados. Milhares morreram de fome, exaustão, doenças e execuções sumárias. Para o regime nazista, a vida humana era apenas mais um recurso descartável em nome da vitória. A propaganda transformava essas armas em símbolos de esperança. O regime prometia que elas mudariam tudo, que um golpe final estava próximo, que o inimigo seria aniquilado. Mas, na prática, as Wunderwaffen chegaram tarde demais. Elas eram tecnologicamente impressionantes, porém estrategicamente incapazes de reverter uma guerra já decidida por fatores muito maiores: produção industrial, logística, alianças e resistência popular. Quando as tropas aliadas começaram a avançar sobre o território alemão, ficou claro que essas superarmas não salvariam o Reich. Muitas fábricas foram destruídas antes de entrarem em plena operação. Protótipos foram abandonados às pressas. Documentos foram queimados, escondidos ou levados para locais desconhecidos. E à medida que Berlim se aproximava da derrota total, uma nova fase começou silenciosamente. As armas que prometiam mudar o destino da guerra não cumpriram sua missão original. No entanto, elas plantaram algo muito mais duradouro: conhecimento. Aquilo que não conseguiu salvar o Terceiro Reich despertou o interesse imediato das potências vencedoras. Cada projeto, cada engenheiro, cada planta técnica passou a ser visto como um prêmio estratégico. A guerra estava acabando, mas outra disputa, invisível e decisiva, estava prestes a começar. Esse foi o verdadeiro legado das superarmas nazistas. Elas não venceram batalhas, não salvaram um império e não impediram a queda de Hitler, mas abriram as portas para uma nova era tecnológica que moldaria o mundo do pós-guerra. E é exatamente a partir desse ponto, quando as armas do Reich deixam de servir à Alemanha e passam a interessar ao mundo inteiro, que essa história começa a ficar ainda mais inquietante. Capítulo 2. Os foguetes. V2. A semente da corrida espacial. Quando a Alemanha nazista lançou o foguete V2, o mundo entrou em uma nova era sem sequer perceber. Não se tratava apenas de mais uma arma de guerra, mas de algo completamente diferente de tudo o que já havia sido usado até então. O V2 foi o primeiro objeto criado pelo ser humano a alcançar o espaço suborbital, ultrapassar a velocidade do som e cair sobre um alvo a centenas de quilômetros de distância sem qualquer possibilidade de interceptação. Era o nascimento da era dos mísseis e, paradoxalmente, o embrião da exploração espacial. O projeto nasceu no Centro de Pesquisas de Peenemünde, no litoral do Mar Báltico, onde engenheiros alemães trabalhavam desde os anos 1930 em foguetes experimentais. À frente desse grupo estava Wernher von Braun, um jovem engenheiro brilhante, obcecado por viagens espaciais desde a adolescência. Seu sonho era explorar o cosmos, mas, sob o regime nazista, esse sonho foi desviado para a guerra. Para continuar seus estudos, von Braun precisou colocar seu talento a serviço do Terceiro Reich. O resultado foi o Agregat 4, mais tarde conhecido como V2, abreviação de Vergeltungswaffe 2, ou Arma de Vingança. O foguete tinha cerca de 14 metros de altura, carregava uma ogiva de quase 1 tonelada e utilizava um motor movido a oxigênio líquido e álcool etílico, uma tecnologia extremamente avançada para a época. Após o lançamento, o V2 subia quase até o espaço e depois caía em trajetória balística sobre o alvo.
Não havia sirenes, não havia defesa aérea eficaz. Quando o impacto acontecia, já era tarde demais. Entre 1944 e 1945, milhares de V-2 foram lançados contra cidades como Londres, Antuérpia e Paris. Do ponto de vista militar, seu efeito foi limitado, o custo de produção era altíssimo, a precisão era baixa e o número de mortes causadas não alterou o curso da guerra. Mas o impacto psicológico foi enorme. Pela primeira vez, uma arma não podia ser combatida, apenas temida. O céu havia se tornado um campo de batalha invisível. Por trás dessa façanha tecnológica, existia uma realidade brutal. Após bombardeios aliados destruírem parte das instalações de Peenemünde, a produção dos V-2 foi transferida para fábricas subterrâneas, especialmente o complexo de Mittelwerk, ligado ao campo de concentração de Dora Mittelbau. Ali, dezenas de milhares de prisioneiros foram forçados a trabalhar em condições desumanas. Estima-se que mais pessoas morreram na fabricação dos V-2 do que em seus ataques. Essa é uma das faces mais sombrias da história do foguete. Quando a Alemanha começou a ruir, os V-2 se tornaram um dos alvos mais cobiçados pelos aliados. Não apenas os foguetes prontos, mas principalmente os planos, os motores, os sistemas de guiagem e, acima de tudo, os cientistas. Ficou claro que aquela tecnologia tinha um potencial muito maior do que a simples destruição de cidades. Ela poderia redefinir o equilíbrio de poder no mundo. À medida que tropas americanas e soviéticas avançavam pelo território alemão, iniciou-se uma verdadeira corrida para capturar tudo relacionado ao programa de foguetes. Fábricas foram ocupadas, documentos apreendidos e peças inteiras de V-2 desmontadas e enviadas para o exterior. Caminhões carregados de componentes desapareceram em direções opostas, enquanto oficiais militares disputavam cada engenheiro como se fossem troféus de guerra. Os Estados Unidos saíram na frente em um aspecto decisivo. Conseguiram capturar Wernher von Braun e grande parte de sua equipe. Por meio de uma operação secreta, esses cientistas foram levados para solo americano, onde passaram a trabalhar inicialmente em projetos militares. Anos depois, seriam fundamentais no desenvolvimento dos foguetes que colocariam satélites em órbita e, eventualmente, levariam o homem à Lua. O Saturno V, que impulsionou as missões Apollo, carregava em seu DNA tecnológico as lições aprendidas com o V-2. A União Soviética, por sua vez, também capturou foguetes, fábricas e técnicos alemães, embora em menor número. Mesmo assim, esse conhecimento foi essencial para o desenvolvimento do programa espacial soviético. Os primeiros mísseis balísticos intercontinentais e os foguetes que levaram o Sputnik ao espaço nasceram a partir dessa herança tecnológica. Assim, tanto americanos quanto soviéticos deram seus primeiros passos rumo ao espaço, sobre os escombros de um projeto criado para a guerra. O que torna essa história ainda mais perturbadora é o contraste entre intenção e legado. O V-2 foi concebido como uma arma de terror, criada para espalhar medo e destruição. No entanto, acabou se tornando a base da exploração espacial moderna. Satélites de comunicação, sistemas de navegação, sondas interplanetárias e até telescópios espaciais carregam princípios técnicos desenvolvidos naquela época. O mesmo conhecimento que destruiu cidades foi usado para ampliar os horizontes da humanidade. Mas essa transição nunca foi simples nem isenta de controvérsias. Muitos dos cientistas envolvidos no programa V-2 tinham ligações diretas com o regime nazista e conhecimento das atrocidades cometidas nas fábricas subterrâneas. Ainda assim, foram acolhidos e protegidos pelas potências vencedoras em nome do progresso tecnológico e da segurança nacional. O mundo entrou na Guerra Fria, carregando não apenas novos mísseis, mas também dilemas morais profundos. Os foguetes V-2 não salvaram o Terceiro Reich, mas sobreviveram à sua queda de uma forma inesperada. Eles atravessaram fronteiras, mudaram de bandeira e ganharam novos propósitos. Aquilo que começou como uma arma de vingança acabou se transformando na chave para o domínio do espaço. E enquanto foguetes modernos cruzam os céus hoje,
Poucos lembram que essa trajetória teve início em túneis escuros, sob trabalho escravo, durante um dos períodos mais sombrios da história humana. Capítulo 3. Caça às mentes. A corrida secreta por cientistas nazistas. Quando os tiros começaram a silenciar na Europa, uma nova guerra teve início. Discreta, estratégica e decisiva. Não envolvia tanques nem bombardeiros, mas listas de nomes, dossiês confidenciais e operações conduzidas longe dos olhos do público. As potências vencedoras haviam entendido algo essencial. As armas do futuro não seriam apenas feitas de aço e pólvora, mas de conhecimento. E o Terceiro Reich, apesar da derrota, ainda concentrava algumas das mentes mais brilhantes do planeta. Os cientistas alemães haviam trabalhado durante anos sob financiamento maciço do Estado. Muitas vezes, sem limitações éticas, desenvolvendo tecnologias que estavam décadas à frente de seus rivais. Engenheiros aeronáuticos, especialistas em foguetes, químicos, físicos nucleares e médicos militares tornaram-se, de repente, ativos estratégicos. Quem os capturasse primeiro poderia definir o equilíbrio de poder do pós-guerra. Os Estados Unidos foram rápidos e meticulosos. Ainda antes do fim oficial do conflito, colocaram em prática a Operação Paperclip, um programa secreto cujo objetivo era identificar, localizar e transferir cientistas alemães para solo americano. O nome vinha dos clipes de papel usados para marcar os dossiês considerados valiosos demais para serem ignorados. Muitos desses homens tinham ligações diretas com o regime nazista. Alguns eram membros do partido, outros haviam se beneficiado do trabalho escravo. Ainda assim, seus passados foram deliberadamente minimizados ou apagados. Wernher von Braun tornou-se o símbolo mais conhecido dessa operação, mas estava longe de ser o único. Centenas de cientistas foram levados para os Estados Unidos, instalados inicialmente em bases militares e centros de pesquisa. Lá começaram a trabalhar em projetos de mísseis, aviões experimentais, armas químicas e, mais tarde, no programa espacial. Para o governo americano, a lógica era clara. Se eles não fossem capturados, cairiam nas mãos dos soviéticos. Do outro lado do bloco, a União Soviética não ficou para trás. Stalin compreendia o valor estratégico da ciência alemã e ordenou uma operação igualmente agressiva. Tropas soviéticas ocuparam fábricas, institutos de pesquisa e cidades inteiras, deportando cientistas e técnicos junto com suas famílias para o leste. Muitos acordaram certa manhã e foram informados de que estavam sendo realocados, sem opção de recusa. Alguns cooperaram, outros resistiram, mas todos acabaram inseridos na máquina soviética. Essa disputa silenciosa transformou a Alemanha derrotada em um verdadeiro campo de caça intelectual. Cidades como Peenemünde, Dessau e Berlim tornaram-se alvos prioritários. Documentos eram apreendidos em caminhões inteiros, laboratórios desmontados peça por peça, projetos secretos enviados para Washington ou Moscou. Em alguns casos, cientistas se entregavam voluntariamente ao lado que julgavam oferecer melhores condições de vida. Em outros, eram literalmente sequestrados. O aspecto mais perturbador dessa corrida não foi apenas a disputa pelo conhecimento, mas o custo moral envolvido. Muitos dos cientistas recrutados tinham conhecimento direto de crimes de guerra. Alguns haviam supervisionado fábricas onde prisioneiros morriam diariamente. Outros participaram de experimentos humanos ou desenvolveram armas proibidas. Ainda assim, receberam novas identidades, salários confortáveis e proteção institucional. A prioridade não era justiça, mas vantagem estratégica. A justificativa oficial era sempre a mesma. O mundo havia entrado em uma nova era, e o inimigo agora era outro. A Guerra Fria exigia decisões difíceis. O medo de que o adversário ganhasse superioridade tecnológica superava qualquer preocupação ética. Assim, antigos inimigos tornaram-se aliados improváveis, enquanto vítimas jamais viram seus algozes responderem por seus atos. Essa transferência de conhecimento teve consequências profundas.
Nos Estados Unidos, os cientistas alemães influenciaram diretamente o desenvolvimento de mísseis balísticos, aeronaves supersônicas e sistemas de defesa aérea. Na União Soviética, ajudaram a lançar as bases do programa de foguetes que culminaria no Sputnik e no voo de Yuri Gagarin. A corrida espacial, celebrada como um triunfo da humanidade, nasceu dessa disputa por cérebros moldada pelo medo e pela desconfiança. Mas a corrida não se limitou a foguetes. Áreas como química industrial, metalurgia, medicina militar e até psicologia aplicada foram profundamente influenciadas por pesquisas conduzidas no Reich. Muitas dessas contribuições foram absorvidas silenciosamente, sem reconhecimento público de sua origem. A história oficial preferiu exaltar o progresso, não o caminho sombrio que levou até ele. Com o passar dos anos, parte desses arquivos veio à tona, revelando a extensão do que havia sido escondido. Descobriu-se que relatórios foram alterados, acusações removidas e testemunhos ignorados. O mundo moderno foi construído, em parte, sobre concessões morais feitas em nome da segurança nacional. E essa realidade levanta uma pergunta incômoda. Até que ponto o avanço tecnológico justifica o esquecimento da responsabilidade histórica? A caça às mentes nazistas redefiniu o pós-guerra. Ela acelerou o desenvolvimento científico, intensificou a rivalidade entre superpotências e moldou as décadas seguintes. No entanto, também criou um legado ambíguo, onde progresso e impunidade caminharam lado a lado. As superarmas do Reich não sobreviveram apenas como máquinas ou projetos, mas como conhecimento incorporado às estruturas do poder global. Ao final, a Alemanha perdeu a guerra, mas parte de seu saber conquistou o mundo. E enquanto foguetes cortavam os céus e novas tecnologias surgiam, poucos se lembravam de que essa revolução silenciosa começou com uma corrida desesperada para capturar mentes, antes que o inimigo o fizesse. Capítulo 4. Armas perdidas, protótipos e projetos enterrados. Com o colapso do Terceiro Reich, não foi apenas um regime que desapareceu. Uma quantidade imensa de projetos militares simplesmente se dissolveu no caos dos últimos dias da guerra. Fábricas evacuadas às pressas, trens carregados de documentos desviados de rota, protótipos desmontados ou enterrados, armas inacabadas abandonadas em túneis e minas. O fim da Alemanha nazista deixou para trás um rastro de tecnologia inacabada que, até hoje, levanta perguntas desconfortáveis. À medida que os aliados avançavam, ordens diretas foram emitidas para destruir ou ocultar qualquer coisa que pudesse cair em mãos inimigas. Engenheiros receberam instruções para queimar plantas técnicas, desmontar equipamentos e sabotar laboratórios. Em muitos casos, não houve tempo. Oficiais fugiam, cidades eram tomadas em questão de horas e projetos inteiros ficavam para trás, largados como relíquias de um futuro que nunca aconteceu. Entre os exemplos mais conhecidos estão os protótipos de aviões extremamente avançados. A Alemanha havia desenvolvido asas voadoras, aeronaves sem cauda e conceitos que só seriam retomados décadas depois, como o Horten Ho 229. Construído com materiais não metálicos e design aerodinâmico radical, esse avião a jato tinha características que hoje seriam associadas à tecnologia furtiva. Ele nunca entrou em produção, mas seus planos chamaram imediatamente a atenção dos aliados, especialmente dos Estados Unidos. Além da aviação, havia projetos de armamentos gigantescos que beiravam o absurdo. Canhões capazes de disparar projéteis de toneladas, tanques tão pesados que não conseguiam atravessar pontes e armas que exigiam semanas de preparação para um único disparo. O Schwerer Gustav, por exemplo, foi projetado para destruir fortificações impenetráveis. Embora funcional, era logisticamente impraticável. Ainda assim, seus restos se tornaram objeto de estudo, não pelo uso direto, mas pelo conhecimento estrutural envolvido. No campo naval, submarinos revolucionários estavam prestes a entrar em operação. O U-Boat tipo 21, conhecido como Electroboot, era muito mais avançado do que qualquer submarino aliado da época.
capaz de permanecer submerso por longos períodos e operar em silêncio, ele representava uma mudança completa na guerra naval. Muitos desses submarinos foram capturados inacabados, outros afundados propositalmente para evitar sua apreensão. Ainda assim, seu design influenciaria profundamente a engenharia naval do pós-guerra. Mas nem tudo foi oficialmente registrado. Há relatos consistentes de armas e protótipos que simplesmente desapareceram. Depósitos secretos em florestas, minas de sal e túneis ferroviários foram usados para esconder equipamentos e documentos. Alguns desses locais só foram descobertos anos depois. Outros nunca foram encontrados. Essa lacuna alimentou teorias, mas também reflete uma realidade histórica. O caos do fim da guerra permitiu que muita coisa escapasse ao controle de qualquer governo. Um dos temas mais controversos envolve os chamados projetos experimentais extremos, armas de longo alcance baseadas em princípios ainda mal compreendidos, estudos sobre explosivos de altíssimo poder, tentativas iniciais de sistemas de guiagem automatizada e até pesquisas sobre detecção e camuflagem avançada. Embora muitas dessas ideias não tenham passado do papel, algumas chegaram a ser testadas em escala limitada. O que foi destruído e o que foi capturado nem sempre está claro. Os aliados, por sua vez, também contribuíram para o desaparecimento dessas tecnologias. Em vez de divulgar tudo, muitas armas capturadas foram desmontadas, transportadas e classificadas como segredo de Estado. Relatórios inteiros permaneceram trancados por décadas. Em alguns casos, governos preferiram negar a existência de certos projetos para evitar pânico ou especulação. O silêncio oficial acabou se tornando parte da história. Esse vazio documental criou um terreno fértil para mitos, mas também esconde verdades incômodas. Nem toda tecnologia avançada era viável. Muitas superarmas falharam, porque exigiam recursos que a Alemanha já não possuía. Outras eram tão complexas que não poderiam ser produzidas em massa. Ainda assim, o fato de terem sido concebidas mostra o nível de inovação alcançado sob condições extremas. O mais inquietante é perceber que algumas dessas ideias ressurgiram décadas depois, sob outras bandeiras. Conceitos abandonados nos anos 1940 reapareceram em projetos militares da Guerra Fria, agora com materiais melhores e sistemas mais confiáveis. O que antes parecia ficção tornou-se realidade, não porque fosse novo, mas porque havia sido retomado no momento certo. As armas perdidas do Terceiro Reich não são apenas curiosidades históricas. Elas representam um cruzamento entre genialidade técnica, desespero estratégico e colapso moral. Projetos que nunca foram concluídos continuam a influenciar a engenharia moderna, mesmo que seus nomes tenham sido apagados. E em meio a túneis vazios, documentos incompletos e protótipos enferrujados, permanece a sensação de que nem tudo foi encontrado. O fim da guerra encerrou o uso dessas armas, mas não apagou seu legado. Parte do que foi enterrado continua ecoando no presente, silencioso, oculto nos fundamentos de tecnologias que hoje consideramos comuns. E talvez o mais perturbador não seja o que sabemos sobre esses projetos, mas tudo aquilo que nunca veio à tona e que pode ter desaparecido para sempre. Capítulo 5. O legado sombrio. Tecnologia nazista nas guerras do pós-guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente, o mundo acreditou estar virando uma página definitiva da história. No entanto, sob a superfície da reconstrução e dos discursos de paz, um legado silencioso continuava a se expandir. As superarmas nazistas não desapareceram com a queda de Berlim. Elas se transformaram, foram adaptadas e ressurgiram nos conflitos que moldaram o século XX. O fim da guerra marcou, na verdade, o início de uma nova fase, na qual tecnologias desenvolvidas pelo Terceiro Reich passaram a alimentar guerras sob outras bandeiras. O exemplo mais claro desse legado está na evolução dos mísseis. Os princípios do V2 foram absorvidos quase integralmente pelas potências vencedoras. Durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética desenvolveram mísseis balísticos cada vez mais poderosos, capazes de atravessar continentes
e carregar ogivas nucleares. Embora esses sistemas fossem muito mais avançados, sua base conceitual vinha diretamente da engenharia alemã dos anos 1940. A ameaça nuclear que pairou sobre o mundo por décadas nasceu, em parte, dessa herança tecnológica. No campo da aviação militar, a influência foi igualmente profunda. Os caças a jato, que haviam sido raros e problemáticos durante a guerra, tornaram-se o padrão absoluto no pós-guerra. Projetos alemães serviram de referência para aeronaves supersônicas americanas e soviéticas. A aerodinâmica, os sistemas de propulsão e até o desenho das asas carregavam soluções desenvolvidas originalmente para as necessidades do Reich. Em poucos anos, os céus tornaram-se dominados por máquinas cuja linhagem técnica remontava ao conflito mais destrutivo da história. A guerra naval também sofreu uma transformação direta. O design dos submarinos alemães tipo 21 influenciou praticamente todas as marinhas modernas. A ideia de um submarino capaz de operar submerso por longos períodos, com maior velocidade e menor ruído, redefiniu o combate marítimo. Durante a Guerra Fria, submarinos nucleares patrulhavam os oceanos carregando armas capazes de destruir o planeta várias vezes, uma evolução direta de conceitos testados pela primeira vez sob a bandeira nazista. Mas o legado não se limitou a grandes potências. Tecnologias derivadas de pesquisas alemãs se espalharam pelo mundo, alimentando conflitos regionais, guerras civis e disputas geopolíticas. Sistemas de foguetes, artilharia avançada e técnicas de produção militar foram incorporados por diversos países, muitas vezes sem que sua origem fosse reconhecida publicamente. A engenharia do Terceiro Reich tornou-se parte invisível do arsenal global. Outro aspecto perturbador desse legado foi o impacto na doutrina militar. A Alemanha nazista havia investido fortemente na ideia de guerra tecnológica, na busca por superioridade qualitativa em vez de quantitativa. Esse conceito passou a orientar estratégias militares durante décadas. Em vez de grandes exércitos, a ênfase migrou para armas mais rápidas, mais precisas e mais destrutivas. O resultado foi uma escalada constante, na qual cada avanço exigia uma resposta ainda mais poderosa. Esse processo também teve consequências éticas profundas. Tecnologias desenvolvidas sem qualquer consideração humanitária foram reaproveitadas sem um debate adequado sobre seus custos morais. Armas capazes de destruir cidades inteiras tornaram-se instrumentos de dissuasão mantidas em prontidão constante. O medo substituiu o confronto direto. A paz passou a depender do equilíbrio do terror, um conceito que, ironicamente, se apoia na mesma lógica de intimidação que o regime nazista tentou explorar. Em conflitos como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e diversas crises da Guerra Fria, ecos desse legado eram visíveis. Aviões a jato cruzavam os céus, mísseis ameaçavam territórios distantes e submarinos operavam nas profundezas dos oceanos. Poucos soldados ou civis tinham consciência de que muitas dessas tecnologias tinham raízes em projetos concebidos durante os últimos anos do Terceiro Reich. Ao mesmo tempo, esse legado contribuiu para avanços civis. Tecnologias militares migraram para a indústria, para a aviação comercial, para sistemas de navegação e comunicação. O progresso veio acompanhado de um silêncio conveniente sobre sua origem. A história preferiu destacar os benefícios, não as circunstâncias em que esse conhecimento foi gerado. O legado sombrio das superarmas nazistas é, portanto, duplo. De um lado, impulsionou o avanço tecnológico em uma velocidade sem precedentes. De outro, perpetuou uma lógica de guerra permanente, baseada na ameaça e na destruição em escala global. O mundo moderno herdou não apenas máquinas, mas também escolhas feitas sob extrema violência. Ao observar os conflitos do pós-guerra, fica claro que o Terceiro Reich perdeu militarmente, mas parte de sua visão tecnológica sobreviveu. As armas mudaram de nome, de bandeira e de propósito declarado, mas continuaram a moldar o destino de nações inteiras. E enquanto novas guerras surgiam, o legado dessas superarmas seguia silencioso, lembrando que a tecnologia nunca é neutra.
Ela carrega consigo a marca de quem a criou e do contexto em que nasceu. Capítulo 6. Segredos guardados e arquivos ainda classificados. Décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma parte essencial dessa história continua fora do alcance do público, não por falta de interesse, mas por decisão deliberada dos governos que herdaram os despojos tecnológicos do Terceiro Reich. Arquivos permanecem classificados, relatórios seguem parcialmente censurados e documentos fundamentais jamais foram divulgados por completo. O silêncio oficial não é acidental. Ele é parte do legado das superarmas nazistas. Logo após a guerra, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e outras potências recolheram toneladas de documentos técnicos alemães. Esses arquivos não tratavam apenas de armas concluídas, mas de pesquisas em andamento, testes fracassados, hipóteses não verificadas e projetos considerados perigosos demais para serem discutidos publicamente. A decisão foi clara: estudar em segredo, absorver o que fosse útil e enterrar o resto sob camadas de sigilo. Durante a Guerra Fria, esse silêncio tornou-se ainda mais rígido. Qualquer informação que pudesse revelar vantagens tecnológicas, métodos de desenvolvimento ou vulnerabilidades, era automaticamente classificada. Muitos documentos relacionados a superarmas nazistas foram incorporados a novos programas militares, agora sob outra bandeira. Revelar sua origem significaria expor capacidades estratégicas ou admitir dependência tecnológica de um inimigo derrotado. Mesmo décadas depois, quando parte desses arquivos começou a ser liberada, o acesso veio fragmentado. Páginas inteiras apagadas, nomes removidos, datas alteradas. Em alguns casos, relatórios são liberados com a justificativa de segurança nacional, mesmo quando os eventos descritos ocorreram há mais de 70 anos. Isso levanta uma questão inevitável: o que ainda precisa ser escondido tanto tempo depois? Uma das áreas mais sensíveis envolve pesquisas experimentais. O regime nazista investiu em estudos de limites humanos, resistência física, efeitos de explosões, radiação, pressão extrema e condições ambientais severas. Embora muitos desses experimentos sejam conhecidos por seu caráter criminoso, há indícios de que parte dos dados coletados foi considerada valiosa demais para ser descartada. A utilização ou não desses dados permanece envolta em silêncio institucional. Outro campo cercado por sigilo diz respeito a armas inacabadas ou teoricamente viáveis, mas nunca testadas em larga escala. Projetos de longo alcance, sistemas automáticos de guiagem, conceitos avançados de detecção e camuflagem e estudos sobre novos tipos de propulsão foram recolhidos e analisados por anos. Alguns desses conceitos reapareceram discretamente em programas militares posteriores, sem referência direta à sua origem. O mesmo ocorre com instalações secretas. Túneis, complexos subterrâneos e bases de testes espalhadas pela Alemanha e territórios ocupados foram investigados no pós-guerra. Alguns foram oficialmente mapeados e desativados. Outros, segundo registros incompletos, simplesmente desapareceram da documentação pública. Há locais mencionados em relatórios iniciais que nunca mais voltam a ser citados. Se foram destruídos, reaproveitados ou abandonados, não está claro. Esse padrão de ocultação também se estende à cooperação internacional. Muitos acordos firmados no pós-guerra sobre compartilhamento de tecnologia permanecem classificados. Cientistas transferidos entre países trabalharam em projetos conjuntos cujos detalhes nunca foram totalmente revelados. O conhecimento circulou, mas os registros oficiais permaneceram fechados. O resultado é uma lacuna histórica difícil de preencher. Com o passar do tempo, jornalistas, historiadores e pesquisadores independentes tentaram acessar esses arquivos. Alguns obtiveram sucesso parcial, revelando documentos que confirmam práticas antes negadas oficialmente. Outros se depararam com negativas sistemáticas. Em certos casos, arquivos simplesmente não existem mais, segundo as autoridades. Foram perdidos, destruídos ou jamais catalogados adequadamente. Essa ausência, por si só, diz muito. A manutenção desses segredos
não está ligada apenas ao passado. Muitos governos temem que a divulgação completa revele a extensão da colaboração com antigos membros do regime nazista, ou exponha decisões éticas tomadas em nome da segurança nacional. Admitir essas escolhas significaria reabrir debates incômodos sobre responsabilidade, justiça e memória histórica. Há também um fator psicológico e político. As superarmas nazistas alimentaram mitos, teorias e especulações ao longo das décadas. Governos preferiram o silêncio ao risco de estimular pânico, desinformação ou narrativas que pudessem fugir ao controle. O segredo tornou-se uma ferramenta de estabilidade, ainda que à custa da transparência. O que se sabe com certeza é que nem tudo foi contado. O fim da guerra não significou o fim das pesquisas, apenas sua migração para novos contextos. Parte do conhecimento produzido sob o regime nazista foi absorvida silenciosamente, adaptada e incorporada ao mundo moderno. O público viu os resultados, mas não teve acesso ao processo completo. Os arquivos ainda classificados são a última fronteira dessa história. Eles guardam respostas sobre até onde essas pesquisas chegaram, quais linhas foram cruzadas e o que foi considerado perigoso demais para ser revelado. Enquanto esses documentos permanecerem fechados, o legado das superarmas nazistas continuará incompleto, envolto em sombras. Talvez no futuro esses arquivos venham à tona. Talvez revelem apenas detalhes técnicos, ou talvez exponham verdades capazes de mudar a forma como entendemos o pós-guerra e o mundo que surgiu dele. Até lá, o silêncio persiste, não como ausência de informação, mas como um lembrete de que algumas histórias não terminam quando a guerra acaba. Capítulo 7. O fim do mito. Superarmas que nunca salvam impérios. Ao longo da história, impérios em declínio sempre buscaram uma solução final, algo grandioso o bastante para reverter o inevitável. No caso do Terceiro Reich, essa esperança tomou a forma das superarmas. Elas foram apresentadas como instrumentos capazes de mudar o destino da guerra, restaurar a supremacia alemã e esmagar os inimigos com um golpe decisivo. No entanto, quando o conflito chegou ao fim, o mito se desfez de forma cruel. Nenhuma superarma foi capaz de salvar um regime construído sobre violência, medo e destruição. A Alemanha nazista possuía, sem dúvida, algumas das tecnologias mais avançadas de seu tempo. Foguetes balísticos, aviões a jato, submarinos revolucionários e projetos que antecipavam o futuro da guerra moderna. Mas a crença de que a tecnologia, por si só, poderia compensar erros estratégicos, isolamento diplomático e colapso moral, revelou-se uma ilusão perigosa. Nenhuma máquina, por mais sofisticada que fosse, conseguiu substituir fatores fundamentais como logística, produção em massa, coesão interna e legitimidade política. As superarmas chegaram tarde demais e em número insuficiente. Foram desenvolvidas sob pressão extrema, com recursos escassos e uma indústria constantemente bombardeada. Cada projeto exigia tempo, materiais raros e mão de obra especializada, exatamente aquilo que a Alemanha já não possuía. O resultado foi um arsenal impressionante no papel, mas incapaz de alterar o curso real da guerra. Mais do que uma falha tecnológica, o colapso das superarmas foi um fracasso de visão. O regime apostou na intimidação e no impacto psicológico, acreditando que o medo quebraria a vontade dos inimigos. No entanto, o efeito foi o oposto. Os ataques com V2 não desmoralizaram os aliados, fortaleceram sua determinação. A propaganda prometia salvação, mas a realidade entregava destruição sem propósito estratégico. O fim do mito também expôs o custo humano dessa obsessão. Milhares morreram para que essas armas existissem. Trabalhadores escravizados, prisioneiros de campos de concentração e civis sacrificados em nome de um futuro que nunca chegou. A tecnologia, desvinculada de qualquer limite ético, tornou-se apenas mais uma ferramenta de opressão. E quando falhou, deixou para trás apenas ruínas e silêncio. No pós-guerra, o mundo herdou essas tecnologias e precisou lidar com suas consequências. As superarmas não salvaram o Reich,
mas influenciaram profundamente o futuro. Elas ajudaram a moldar a Guerra Fria, a corrida armamentista e a exploração espacial. No entanto, essa herança veio acompanhada de dilemas morais que permanecem até hoje. O progresso avançou, mas carregando sombras do passado. A lição deixada pelas superarmas nazistas é dura e universal. Nenhum império se sustenta apenas pela força ou pela superioridade técnica. Quando a ética é abandonada, quando vidas humanas são reduzidas a números e quando o medo se torna política de Estado, o colapso é apenas uma questão de tempo. A tecnologia pode ampliar o poder, mas não corrige erros fundamentais. Ao final, as superarmas não foram o símbolo da grandeza do Terceiro Reich, mas de seu desespero. Elas revelam um regime que apostou tudo em soluções extremas, porque já havia perdido tudo que realmente importava. O mito da arma definitiva se dissolveu diante da realidade histórica. Impérios não caem por falta de tecnologia, mas por escolhas. Essa história não fala apenas do passado, ela serve como alerta para o presente e o futuro. Sempre que uma nação acredita que a inovação tecnológica pode justificar qualquer meio, o risco de repetir os mesmos erros se torna real. As superarmas nazistas não salvaram um império, mas deixaram uma lição que atravessa gerações. Sem humanidade, até a mais avançada das tecnologias se transforma em ruína. Ao longo desta história, vimos que as chamadas superarmas nazistas foram muito mais do que projetos militares ambiciosos. Elas representaram a última aposta de um regime em colapso, que acreditava que a tecnologia poderia compensar derrotas estratégicas, isolamento político e falência moral. Foguetes balísticos, aviões a jato, submarinos revolucionários e armas gigantescas surgiram em um momento de desespero, quando a Alemanha já não tinha recursos, tempo nem condições de sustentar uma guerra total. Essas armas não salvaram o Terceiro Reich. Chegaram tarde, em número insuficiente, e consumiram recursos que poderiam ter sido usados de forma mais eficaz. Ainda assim, deixaram um legado profundo. Com o fim da guerra, começou uma corrida silenciosa pelo conhecimento alemão. Cientistas, projetos e protótipos foram capturados por Estados Unidos e União Soviética, alimentando o início da Guerra Fria, a corrida armamentista e, mais tarde, a exploração espacial. Parte do mundo moderno nasceu diretamente dessas pesquisas. No entanto, esse avanço veio acompanhado de dilemas éticos difíceis de ignorar. Muitas dessas tecnologias foram desenvolvidas com trabalho escravo, sofrimento humano e crimes que nunca receberam justiça completa. Arquivos foram ocultados, passados apagados e decisões controversas tomadas em nome da segurança nacional. O progresso seguiu em frente, mas carregando sombras que ainda hoje levantam perguntas sem respostas. Ao observar o destino dessas superarmas, fica claro que nenhuma inovação, por mais avançada que seja, é capaz de sustentar um império baseado no medo e na violência. A história demonstra que tecnologia não substitui valores, nem corrige erros fundamentais. O Terceiro Reich caiu, mas deixou uma lição permanente. Quando a ciência é usada sem limites éticos, seus resultados podem moldar o futuro, mas nunca apagar o peso de sua origem. Esse é o verdadeiro fim do mito das superarmas. Elas não salvam impérios, apenas revelam de forma amplificada suas escolhas e suas consequências. Capítulo 8. A herança invisível. Como as superarmas moldaram o mundo moderno. Mesmo após décadas de estudos, livros e documentários, há um aspecto das superarmas nazistas que raramente recebe a atenção devida: sua presença silenciosa no cotidiano do mundo moderno. Não como símbolos explícitos de guerra, mas como fundamentos técnicos, conceitos estratégicos e decisões institucionais que continuam influenciando governos, indústrias e sociedades inteiras. O fim do Terceiro Reich não encerrou essa história, apenas a tornou menos visível. No pós-guerra, a reconstrução da Europa e o surgimento de novas superpotências criaram um ambiente onde a tecnologia passou a ser vista como sinônimo de sobrevivência nacional. O conhecimento herdado da Alemanha nazista
foi diluído em programas científicos, militares e industriais, muitas vezes sem qualquer referência à sua origem. O passado foi convenientemente silenciado para que o futuro pudesse avançar sem obstáculos morais. Essa herança invisível pode ser percebida, por exemplo, na lógica da dissuasão moderna. A ideia de que a simples existência de uma arma extremamente poderosa é suficiente para impedir conflitos diretos encontra eco direto na mentalidade das Wunderwaffen. O regime nazista acreditava que o medo poderia substituir a vitória no campo de batalha. Décadas depois, essa mesma lógica sustentou o equilíbrio do terror nuclear. O mundo passou a viver não em paz, mas em um estado permanente de ameaça controlada. Além disso, a relação entre ciência e Estado mudou profundamente após a guerra. O investimento massivo em pesquisa militar tornou-se padrão. Universidades, centros de pesquisa e indústrias passaram a trabalhar lado a lado com forças armadas em uma parceria que nasceu da urgência do conflito. Esse modelo, aperfeiçoado durante e após a Segunda Guerra, ainda define a forma como grandes projetos tecnológicos são conduzidos atualmente. Outro impacto duradouro está na normalização do sigilo. Programas classificados, orçamentos secretos e pesquisas conduzidas longe do escrutínio público tornaram-se práticas comuns. A justificativa quase sempre é a mesma: segurança nacional. No entanto, essa cultura de segredo teve origem em um período em que esconder informações era uma questão de sobrevivência política e militar. O hábito permaneceu, mesmo quando o contexto mudou. A própria forma como a sociedade enxerga o progresso tecnológico foi influenciada por esse legado. Criou-se a ideia de que toda inovação é, por definição, positiva e que seus efeitos colaterais podem ser resolvidos depois. Pouco se discute o custo humano envolvido no nascimento de certas tecnologias. O passado é frequentemente tratado como um detalhe inconveniente, algo a ser superado, não compreendido. Essa postura se reflete também na memória histórica. Enquanto batalhas, líderes e datas são amplamente lembrados, os bastidores tecnológicos do conflito permanecem em segundo plano. Poucos sabem que muitas das bases do mundo digital, da aviação moderna e até da exploração espacial têm raízes em pesquisas conduzidas sob regimes autoritários. Não se trata de negar os avanços, mas de reconhecer o contexto em que surgiram. Há ainda um impacto psicológico mais profundo. As superarmas nazistas ajudaram a consolidar a crença de que a humanidade está sempre à beira de criar algo que não consegue controlar completamente. Essa sensação de avanço constante, misturada com medo, tornou-se parte da mentalidade contemporânea. Novas tecnologias surgem acompanhadas não apenas de esperança, mas de apreensão. O futuro é promissor, mas sempre carrega uma sombra. O mais inquietante é perceber como essa herança se repete. Em diferentes momentos da história recente, nações voltaram a apostar em soluções tecnológicas extremas para resolver crises complexas. Armas mais inteligentes, sistemas autônomos, vigilância em massa e inteligência artificial aplicada à guerra seguem a mesma lógica: eficiência máxima, consequências éticas minimizadas. O discurso muda, mas o princípio permanece. O estudo das superarmas nazistas, portanto, não é apenas uma curiosidade histórica. Ele funciona como um espelho. Revela como sociedades lidam com poder, medo e responsabilidade. Mostra que o problema nunca foi a tecnologia em si, mas a crença de que ela pode substituir escolhas morais difíceis. Sempre que isso acontece, o risco de repetir antigos erros se torna real. Ao complementar essa história, fica claro que o verdadeiro impacto das superarmas não está apenas no que elas destruíram, mas no mundo que ajudaram a construir. Um mundo mais rápido, mais conectado, mais poderoso e, ao mesmo tempo, mais dependente de sistemas que poucos compreendem plenamente. O legado do Terceiro Reich não vive apenas em arquivos ou museus, mas em estruturas invisíveis que moldam decisões globais. Encerrar essa narrativa não significa fechar um capítulo da história, mas ampliar a reflexão. As superarmas nazistas falharam em seu objetivo original.
mas tiveram sucesso em algo muito maior: alterar o curso do desenvolvimento humano. Reconhecer isso não é glorificar o passado, mas aprender com ele. Porque no fim a história dessas armas não fala apenas sobre guerra. Fala sobre os limites da ambição humana e sobre o preço de ignorá-los.